Olá, estamos entrando agora ao vivo. Tudo bem, Virgínia? Tudo bom, Ângela? Tudo Obrigada bem, pelo você? convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer ter você aqui comigo. Vamos Eu que começar então? agradeço. Vamos. Virgínia, antes de a gente começar a conversar, né, sobre você e sobre todos os seus conhecimentos, eu quero fazer agradecimentos aqui, porque em todos os nossos eventos ao vivo, né, a gente tem parcerias eternas aí. Então, eu quero agradecer Sempre. ao Grupo Castelli, a Vale Treinamentos, a Cepron Treinamentos, que são empresas aí que estão sempre conosco. Agradecer a BRH Vale do Paraíba, que está nos apoiando desde o início das nossas lives, aqui no canal Conversando com Tubarões. E agradecer a todos os nossos parceiros, né? A Natália Bendini, aí, que dá apoio no visual, do layout, né? Que ela trabalha com marketing. A todos os nossos parceiros de uma forma geral, então, né? A Employer Tudo do RH. Inclusive, Virgínia, nós vamos fazer um feirão do empregos, Ah, de é? emprego. Agora para o início de maio, a gente vai ter um mega feirão de empregos aqui para movimentar as vagas do Vale do Paraíba. A Employer está organizando junto com o BNE, né, Banco Nacional de Empregos, e eu estou entrando como apoiadora aqui para divulgar o evento. Vai ser sensacional. E, em especial, eu quero agradecer a BRH Vale do Paraíba, né, a Carolina Mello da Milclean, por estar sempre nos apoiando, o Laírton lá da BRH, né, que faz todas as nossas conexões, nos apoia. É um prazer ter todos eles conosco. E, Virgínia, começando agora oficialmente a nossa live, me conte sobre você, me fale um pouquinho sobre quem é Virgínia Machado. Vamos lá. Ângela, eu sou uma advogada aqui de Taubaté, já estou formada há 26 anos, atuo na área do direito trabalhista empresarial, junto com a doutora Leila Salvage, doutor Gustavo Cunha, e o início da minha carreira foi realmente assim bem difícil, como para muitos, né, que se formam, e a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo, né, Ângela? E ao longo de todo esse período de experiência que eu tive na advocacia, eu trabalhei muito com direito de família, trabalhei muito em prol dos mutuários da casa própria, né, com as revisões de contrato contra a Caixa Econômica Federal, contra outros bancos, outros agentes financeiros, e acabei me especializando muito também na área imobiliária, de consultoria para contratos de compra e venda, regularização de imóveis, então toda a parte que envolve contratos é comigo mesmo. E contrato no direito do trabalho é uma das principais ferramentas que qualquer empresário deve levar em consideração logo no início, quando pensa em abrir uma empresa, né, Ângela? Então, Sim. eu consegui, assim, trazer toda essa gama de experiência, a gente vai somando, porque conhecimento é poder, é dinheiro, é saúde, é movimento, né? E o conhecimento, ele acaba se exponencializando. Então, foi isso que eu percebi ao longo da minha carreira. A gente adquire um conhecimento aqui, outro ali, outro acolá, junta tudo, aprofunda, faz milhares de cursos, porque conhecimento não cai do céu, né, Ângela? E aí a gente acaba, porque você acaba vendo que várias matérias do direito, elas se juntam. Então, você fala, por exemplo, direito contratual, né? Lógico. Então, a gente traz para a esfera trabalhista, o direito contratual tem praticamente as mesmas regras, com algumas especificidades, né? Você leva para a área de imóveis, você vai encontrar algumas especificidades, mas a matéria central é a mesma, então você acaba agregando conhecimento com todos os estudos que você faz. Eu sou muito curiosa, gosto muito de estudar. Falando em estudar, né? As pessoas acham que nós temos sorte, né, Virgínia? É E para rir? eu ouço sempre, nossa, Ângela, como você tem sorte, né?
E eu levei, no mínimo, aí 4 anos para começar a ficar reconhecida no mercado de trabalho. E Sim. você, Virgínia, quanto tempo levou para ter esse reconhecimento, esse sucesso todo que você tem até hoje? Ai, Ângela, foi uma construção. Eu digo que o sucesso ele é construído passo a passo, porque, como eu falei, não cai do céu. Você acaba estudando bastante e eu acabei tendo uma visibilidade maior como advogada, porque eu comecei a trabalhar em prol dos mutuários da casa própria, acho que foi em 2000. E aí eu fui convidada para participar de muitos programas de rádio, de televisão, para falar especificamente sobre esse assunto. Aqui de Taubaté até o Vale Histórico não tinha mais nenhum advogado que fizesse aquele trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí foi onde eu descobri, inclusive, essa habilidade que eu tenho de falar, mas ela sempre me incentivou muito a leitura e eu sempre gostei muito de escrever, sempre ela me exigiu uma dicção correta, né? E vamos dizer assim, uma verbalização muito correta, né? Como educadora. Então, eu acabei trazendo isso para os meios de comunicação. Tanto que agora eu acabo tendo um programa só meu, né, Ângela? Que você. É isso que eu ia perguntar agora. Sobre, né, tudo que você faz, eu admiro muito, Virgínia, porque você busca fazer com perfeição, né, e você realmente se entrega, fora a sua inteligência, né, que eu admiro muito. Imagina. Mas me fala sobre, não é nenhum plano B, né, porque os dois são planos A. Os dois são Você faz, planos A. Porque você o que, faz que com excelência. acontece? Oi? A melhor forma, Ângela, de você aprender é você ensinar. Então, aplicando isso no meu dia a dia, eu entendi que eu tinha uma missão de vida, que era levar conhecimento, como eu falei, né? Poder é dinheiro, movimento é saúde, esse conhecimento que eu estava adquirindo para as pessoas que não tinham essa oportunidade. Então, eu aprendi a traduzir o juridiquês numa linguagem didática que as pessoas pudessem compreender o direito que elas têm. E eu comecei a elaborar esse projeto, a construir esse projeto, justamente assim, nessas minhas entrevistas, né, que eu sempre fazia. Então, eu acabei entendendo que as pessoas têm carência de conhecimento e eu tenho condições de passar para elas, de agregar na vida delas conhecimento para que elas encontrem soluções para o seu dia a dia, para que elas enriqueçam também o seu conhecimento interno e utilizem isso para viver melhor, para ter melhor bem-estar em todas as searas, né? E aí foi onde eu ganhei um programa só meu e eu entrevisto agora pessoas que também querem compartilhar conhecimento para ajudar outras pessoas. Como que é o nome do programa e qual canal, Virgínia, para todo mundo conhecer? Vamos lá, é Programa Viva Vida com Virgínia Machado. Tem no YouTube, mas tem que colocar tudo. Programa Viva Vida, Virgínia Machado. Lá no YouTube você vai encontrar todas as entrevistas que eu já fiz. E passa também toda sexta-feira, 19 horas, no canal 8 da NET, que é a TV RVC. É muito legal, porque aí é Sim. divulgado na TV, depois vai para o YouTube da TV e depois vai para o YouTube do programa Viva a Vida. Falando em YouTube, Virgínia, aproveitar para falar que eu vou subir todas as palestras que eu já fiz no canal Conversando com Tubarões para o meu YouTube também. Então, quem Nossa, quiser que assistir no maravilha! YouTube, vai estar lá. Né? Muito Não é um bom, canal que eu uso muito, mas que eu pretendo começar a usar. E o seu que vai legal. subir hoje, à noite. O meu YouTube, ele começou pequenininho, né? Mas você vê como é que as pessoas gostam. As pessoas dizem que no YouTube só tem, vamos dizer assim, diversão, né? E que as pessoas que têm canal no YouTube só fazem sucesso se fizerem
se forem divertidas. Eu entendo que as pessoas querem, sim, adquirir conhecimento de qualidade. O meu YouTube, acho que agora já deve estar com 12.300 seguidores, mais ou menos. Né? Olha que Então, maravilha. você vê que tem um vídeo lá, inclusive, que fala sobre uso capião, tem acho que quase 350 mil visualizações. Porque justamente eu consigo transmitir para as pessoas um conhecimento que elas precisam, né, para valorizar o seu imóvel, por exemplo, de forma didática. Então, eu tenho muito prazer em compartilhar aquilo que eu sei. Inclusive, tem 2 entrevistas comigo lá no YouTube, né? Quem quiser assistir, tá lá. Boa. Isso mesmo. Tem uma aqui no escritório e tem uma lá nos estúdios da TV, né? Sim, 2 excelentes entrevistas. A última eu gostei muito. Mas, Imperdível. Virgínia, Ótimo, né? voltando assim para as áreas mais específicas, né, do direito empresarial e trabalhista, Sim. né? Como que nós classificamos hoje o Covid em relação a doenças? Então, a Covid, na verdade, Ângela, ela não é, a priori, né, vamos dizer assim, de início, ela não é considerada doença do trabalho, tá? Nós tivemos a MP 927, lá de 2020, né, que dizia especificamente que não era doença do trabalho, salvo se o empregado comprovasse o nexo de causalidade, ou seja, que ele pegou a Covid lá no ambiente de trabalho. Aí o STF, ele, na verdade, julgou inconstitucional, acho que era o artigo 27, se eu não me engano, da MP 927. E logo depois a MP também perdeu a sua validade, porque ela não foi convertida em lei. E aí os tribunais enlouqueceram. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que dependendo do risco da atividade, é presumido que a Covid foi adquirida, foi contraída no ambiente de trabalho, porque é um ambiente propício a isso. Por exemplo, hospitais, laboratórios, né? Então, são atividades específicas e cujo risco faz parte da própria atividade. Porém, num ambiente normal de trabalho, por exemplo, num escritório, né? Ou, sei lá, uma atividade que não seja essencial. Se o funcionário adquirir, contrair a Covid-19, vai ter que fazer a prova de que contraiu naquele ambiente de trabalho. O nexo de causalidade, que é essa circunstância, esse liame, né? Essa ligação entre o fato e a causa, é o empregado que vai ter que fazer. Veja bem, os tribunais já estão, alguns tribunais, algumas decisões, já estão trazendo esse ônus da prova, né? Que é a obrigação de provar, para o empregador. Aí a empresa é que vai ter que demonstrar que tomou todos os cuidados de distanciamento, de higiene, de álcool gel, de uso obrigatório de máscaras e tudo mais, para se safar aí de uma condenação. E o que seria essa condenação? Tá? Se o funcionário ficar comprovado, através de perícia, por exemplo, não sei se vocês leram, a JBL, frigoríficos, foi condenada, né, inclusive a pagamento de indenização por dano moral a um funcionário que contraiu a Covid-19, porque ficou comprovado que não tomava os cuidados de distanciamento, aglomerava funcionário, não exigia, né, uso de máscaras, álcool gel, higiene e tudo mais. Então, veja bem, se ficar comprovado, vai ter que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, porque, na verdade, é um acidente de trabalho. E qual a consequência da emissão da CAT? O funcionário, ele vai ter estabilidade provisória por 12 meses, a partir do momento que ele tiver alta
do INSS, porque ele vai receber o auxílio-doença acidentário. Não vai ser o auxílio-doença comum, e sim o auxílio-doença acidentário. E vamos dizer que esse funcionário venha a óbito, ou que ele fique com sequelas que tragam para ele uma incapacidade para o trabalho, de forma parcial ou total. A empresa provavelmente vai ser condenada ao pagamento de indenização à família, vamos dizer que veio a óbito, né? Indenização à família, indenização por danos morais à família, e até uma pensão mensal vitalícia. Entendeu? Então, é muito sério. Agora, em época de Covid-19, as empresas precisam se estruturar, precisam fazer um planejamento estratégico para que não sofram aí condenações na esfera trabalhista, como essas que a gente está aqui, né, está conversando. Então, é muito importante que esse planejamento seja feito de forma estratégica e preventiva. E aí eu digo para você que, em época de novo normal, as empresas não podem ficar trabalhando com o desconhecido, Ângela. Porque o desconhecido traz insegurança jurídica e traz prejuízo, traz passivo trabalhista real. Então, a melhor, vamos dizer assim, o que a gente pode sugerir e orientar as empresas é que elas busquem traçar um projeto de prevenção jurídica, contratar uma consultoria jurídica preventiva. Não só utilizar o advogado como bombeiro para apagar incêndio, quando já tem a ação trabalhista em andamento, já recebeu a notificação, né, para se defender de uma possível ação trabalhista. Mas evitar essa judicialização dos problemas, evitar as questões trabalhistas, porque aí ele vai economizar. E não é economia o que todas as empresas estão precisando nessa época? Então, sim, o esse mesmo vale, Virgínia? Oi? O mesmo vale também para políticas de home office? Sim, sim. Por exemplo, home office, você tem que ter muito cuidado, porque o funcionário em home office já tem algumas questões sendo levantadas com relação à saúde mental desse funcionário. Sim. Já tem questões voltadas à ergonomia. Então, o home office é diferente do teletrabalho. No home office é como se o funcionário estivesse trabalhando dentro da empresa, só que ele está na casa dele. Tem todos os direitos e deveres. Ou seja, existe a questão do controle de jornada, todos os equipamentos, inclusive a cadeira ergonômica, a mesa e tudo mais, tem que ser fornecida pelo empregador. Todas as questões do acidente de trabalho, por exemplo, também são levadas em conta. Então, assédio moral, até o assédio sexual, né? Por que a gente não vai ter assédio sexual virtual? Lógico que existe. Então, todas as questões que têm que ser prevenidas no ambiente da empresa também têm que ser transportadas para o home office. Isso é muito importante. As pessoas acham que porque está em home office, o empregado fica por conta dele. Não é assim. Ele continua sendo responsabilidade da empresa. Olha, então é diferente de teletrabalho? Muito diferente. O teletrabalho não tem controle de jornada, Ângela. O teletrabalho pode ser que o equipamento, por exemplo, quem tem que fornecer é o próprio funcionário. Ou a empresa fornece, mas desconta do salário dele. Ou eles fazem um acordo para cada um pagar a metade do valor. Então, essa questão do home office e do teletrabalho, o teletrabalho, ele tem lei específica para isso, né? Com a reforma trabalhista, nós vemos aí o teletrabalho já com algumas normatizado. O home office não é normatizado. O home office é como se fosse dentro da empresa.
Só que a responsabilidade, eu entendo que a responsabilidade do empregador é até maior, porque foge um pouco do poder de fiscalização que ele tem. Então, ele tem que ter, na verdade, um trabalho redobrado, um cuidado, né, uma cautela redobrada com os seus funcionários. Certo. Virginia, eu estou vendo que nós estamos com alguns comentários. Eu gostaria de avisar quem está fazendo comentário, se houver alguma pergunta, que nós não vamos responder ao vivo, mas que eles podem deixar as perguntas, né? Que depois, se tiver alguma especialmente para você, eu te passo, para que você possa fazer contato. Tá, Virginia, falando de teletrabalho, home office, né? O que você pode nos falar também, dentro da empresa, né, sobre adicional de insalubridade e uso de EPIs? Então, o adicional de insalubridade, na verdade, ele é um salário que agrega, né, no salário normal do empregado, vamos dizer assim, né, transportando uma linguagem bem simples. Então, veja bem, ele só vai existir o adicional de insalubridade se aquela atividade for considerada insalubre, né, na lista lá do Ministério do Trabalho e do Emprego, e se houver uma perícia naquele ambiente dizendo que aquele ambiente é insalubre, ok? Então, tem os dois requisitos. A empresa só vai agregar o adicional se houver. Eu até tomei aqui o cuidado de trazer para nós algumas súmulas, né? Que a gente já tinha visto que isso era bem importante. Olha só o que fala a súmula 80 do TST. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Então, o que a gente pode perceber aqui? O adicional de insalubridade, ele só será pago se aquela nocividade do ambiente de trabalho não for contida ou eliminada pelo EPI. Havendo entrega do EPI, em tese, acaba a insalubridade. Correto? Aí nós temos uma outra súmula que diz o seguinte: o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então, olha a responsabilidade que tem o empregador. Então, se ele fornece o EPI, em tese, a insalubridade foi sanada. Só que é obrigação dele entregar corretamente esse EPI, fiscalizar e treinar os seus funcionários. Então, lá na NR6, nós temos lá como deve ser entregue um EPI ao funcionário. Então, tem a ficha de entrega. Não adianta entregar, por exemplo, luva de borracha, capacete. Isso é muito genérico. O que a gente orienta? Tem que entregar luva de borracha do tamanho tal, da marca tal, no dia tal, colher a assinatura do funcionário, verificar ali qual é o órgão certificador desse equipamento, prazo de validade do equipamento. Então, tudo isso tem que estar na ficha de entrega. Por que isso? Primeiro, para provar, né, o empregador ele vai conseguir fazer prova de que ele procedeu corretamente a essa entrega do EPI. Aí ele tem todos os treinamentos e ele registrou esses treinamentos. Ele documentou, ele colheu a assinatura de todo mundo. Muito bem. Então, ele vai ter essa prova também. Aí ele tem a fiscalização. Por exemplo, nós temos poder disciplinar. Se o empregado não estiver utilizando o EPI ou utilizando corretamente o EPI, ele pode ser punido. Então, por exemplo, aquele funcionário que ajuizou a reclamatória trabalhista, se tiver lá punições dele, no sentido de que ele não estava usando o EPI corretamente, ou seja, foi fiscalizado, ou que ele simplesmente descartou o EPI,
Então, já vai ser uma prova a favor do empregador de que ele estava punindo o empregado que estava agindo ali com desídia. Tudo isso é muito importante. E aí nós temos uma outra OJ, olha só. O que que fala? A orientação jurisprudencial 278 do DSI 1 do TST. Parece que a gente está falando grego, né? Mas não, são orientações dentro da Justiça do Trabalho que são importantes para os empregadores. A verificação de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade, ok? Quando não for possível a sua realização, como no caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Quais são os outros meios de prova? A prova oral, ou seja, testemunhas. Aí o empregado vai lá e leva uma testemunha dizendo que aquele ambiente de trabalho que ele trabalhava, que ele laborava, era insalubre. E o empregador, por sua vez, ele consegue assim, descaracterizar até esse depoimento se ele apresentar as fichas de entrega de EPI corretas, com todas as especificações. Então, não dá mais para fazer perícia no ambiente de trabalho, mas o empregador tem lá tudo documentado, então ele vai conseguir se livrar aí de uma condenação. Agora, é muito importante que o prazo de validade do EPI também seja observado e seja colocado na ficha de entrega. Porque, por exemplo, já teve caso, né? Vou contar aqui, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Chega na audiência, quer acordo. Ah, não vou fazer acordo porque eu entreguei corretamente o IPI, né? O empregador falando, né? O representante, entreguei corretamente o IPI, não tem por que fazer acordo. Ok. Aí vai a perícia da Justiça do Trabalho no local. E encontra o quê? Um avental que o funcionário estava utilizando com data de validade vencida. Um avental. Eu vou fazer o quê? Conta para mim. Você entendeu? Lógico que o reclamante ganhou a ação com relação a esse pedido adicional de insalubridade, porque não foi observado corretamente o prazo de validade, as trocas constantes, entendeu? E aí, quando a gente coloca, vamos dizer que a empresa faça tudo corretamente e o poder fiscalizador da empresa venha e identifique que o funcionário desprezou o EPI ou que ele não estava utilizando corretamente como no treinamento foi indicado, tá? Ele pode ser, inclusive, demitido por justa causa. Poder disciplinar serve para isso. E justa causa é importante que ela seja imediata, porque senão vira perdão tácito. Depois não adianta falar, mas ele era relapso, ele era desidioso, era um empregado que dava muito problema. Tá, você estava dando problema, não estava agindo corretamente, inclusive conforme, né, o regulamento interno da empresa, conforme as cláusulas, né, de deveres e obrigações e tudo mais, ele tinha que ser demitido imediatamente. Mas, às vezes, o departamento de RH fica com receio ou acaba ficando com dó, não contata o advogado da empresa ou um advogado terceirizado que a empresa esteja, né, contratando para fazer esse trabalho preventivo de consultoria permanente e lá deixa o funcionário. Aí depois, é lógico que vai ajuizar uma reclamatória trabalhista e vai ganhar. Então chama perdão tácito. Chama perdão tácito. Olha só, quando você perdoa essa falta disciplinar do funcionário, mesmo ele estando em desacordo com todas as orientações do regulamento interno da empresa, do próprio contrato de trabalho, né? E aí vem outras circunstâncias, né, que a gente vai trazendo aí para dentro do contrato de trabalho, que o contrato de trabalho, eu não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo sabem, mas o contrato de trabalho, ele é um casamento. Ele tem todas as regras do contrato, de um contrato normal, com as especificidades do direito trabalhista. Então, no contrato de trabalho,
já tem que estar ali uma das cláusulas do contrato de trabalho, que não pode ser aquele contratinho normal, generalista e tudo mais. Uma das cláusulas tem que ser do poder disciplinar. E ali o funcionário, quando assinar esse contrato, mesmo que seja um contrato de experiência, porque depois pode virar definitivo, e o momento de você inserir as cláusulas do contrato de forma específica é lá quando você contrata mesmo na experiência, né? Uma delas é essa, é você poder punir o empregado. A gente não pune o filho que faz coisa errada? Sim. O poder disciplinar é muito bom. Mas e a empresa, Virgínia? A Sim. empresa que não fez, né? Que tem essa cláusula no contrato, ela pode adicionar hoje, por exemplo, como um aditivo? Pode. Pode sim, só que daí vai valer daqui para frente. Entendeu? Não dá para retroagir as regras. Por exemplo, as pequenas e médias empresas, Ângela, que a gente vê que estão aí dançando conforme a música, né? E conforme as circunstâncias hoje em dia, elas estão tendo que flexibilizar muita coisa para poder continuar com as portas abertas. Elas principalmente precisariam fazer esse trabalho preventivo e estratégico para conter o passivo trabalhista e as condenações que, porventura, vierem futuramente. Uma das formas de conter esse passivo trabalhista é já fazer uma revisão de todos os contratos de admissão. Demissão e até, vamos dizer assim, admissão e até demissão, eu digo, porque o TST, o termo de rescisão do contrato de trabalho, ele vai trazer muito dos problemas da empresa, porque é justamente o documento que o empregado leva no advogado quando ele quer ajuizar uma reclamatória trabalhista. Se não estiver em conformidade com a legislação, ali o TST, é uma porta aberta, porque aí o advogado trabalhista do reclamante, ele vai começar a desfiar o novelo. Ele vai começar a pegar milhões de outras coisas, né? Então, é muito importante. A gente tem... e uma coisa bem legal sobre o adicional de insalubridade é que a base de cálculo dele é um salário mínimo. Você sabia disso? Não, explica. É um salário mínimo. O funcionário pode ganhar 10 mil. O adicional de insalubridade, que vai ser de 10%, 20% ou 40%, dependendo do grau de nocividade do ambiente, se é pequeno, médio ou alto, é sobre um salário mínimo. Tem muitos e muitos e muitos profissionais da área, muitos colegas que, inclusive, não têm esse conhecimento. Muitos chefes de RH e tudo mais, que não têm esse conhecimento, entendeu? Então, muitas empresas acabam pagando o adicional de insalubridade sobre o valor total do salário daquele empregado, quando não deveria. Sim. É apenas não sobre sabia. Não é minha área dentro do RH, mas eu não sabia. Para mim foi surpresa agora. Então, conhecimento é poder e é dinheiro. É dinheiro, principalmente, porque eu conheço muita empresa aí pagando sobre altos salários a insalubridade aí. Não, o adicional de insalubridade é apenas sobre um salário mínimo. Quer ver? Ó? Aqui, ó, eu tenho aqui a súmula 228 do TST. O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo. Tem uma súmula que fala sobre isso. Olha, surpresa mesmo. Acredito que muitos RHs que estão nos ouvindo ou que vão ouvir aí posteriormente, porque a nossa live vai ficar aí no ar. Sim, o adicional de insalubridade, ele integra o salário para todos os fins legais. Então, sobre um salário mínimo, vai ter que recolher todas as verbas trabalhistas. E numa eventual rescisão de contrato também, né, sobre as verbas rescisórias. Porém, ele é um adicional que ele pode ser retirado a qualquer momento. Ele não integra o salário. A hora extra, a gente sabe que integra o salário e se houver aí um prazo superior, né, a um ano ou pelo menos mais de 6 meses. Aí tem que acabar indenizando para poder retirar as horas extras que já estão, né, comumente incorporadas aí ao salário.
mas o adicional de insalubridade não, porque o que se vê é a saúde do empregado. Se aquele ambiente não estiver mais insalubre, é bom para ele, é bom para a saúde dele. Então, mais que depressa, tem que ser realmente excluído. Então, Olha ele não só. integra, ele não E daí integra. você entraria na minha outra pergunta, né? Com a importância de um contrato bem elaborado, com o apoio de uma assessoria jurídica. Ah, sim. O contrato, na verdade, Ângela, ele vai ter que conter algumas cláusulas, assim, muito. Tem que ser construído, na verdade. Porque o que acontece? Às vezes, o empregador chega para o consultivo dele e acaba querendo fazer contrato na esfera civil com alguns empregados. Ah, não, ele é PJ, ele é MEI, e eu quero contratá-lo, né, como MEI. Então, você tem aí uma relação civil de PJ com PJ, ok? Sim. Só que você vai ver, tem todos os vínculos de um contrato de trabalho. Tem subordinação, tem habitualidade, tem ali uma série de outras circunstâncias que a gente analisa e a gente vê que aquele não é um contrato civil. É um contrato de vínculo de emprego. Então, aí o que a gente fala para esse empregador? Olha, eu vou te orientar que isso não está correto e pode te trazer uma condenação trabalhista de grande monta. O risco é altíssimo. Ah, mas eu quero. Muito bem. Então, você vai fazer, mas você vai fazer sabendo do risco. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho está careca de ver isso acontecer. O juiz não é bobo. O juiz vai olhar aquilo, ele vai ver que aquilo é uma relação de emprego e ele vai anular esse contrato. E vai estabelecer um contrato de trabalho com um vínculo de trabalho e esse empregador vai ter que recolher tudo de novo. Vai ter que pagar tudo de novo com todas as verbas trabalhistas e todos os reflexos. Então, conhece aquela música, né? Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não geram suspeitos, não é? Mais ou menos isso? Sim. Não tem crime perfeito na esfera trabalhista. Então, não adianta. Às vezes quer economizar de um lado e quebra a empresa do outro, porque as condenações podem vir ali muito altas. Então, a gente orienta, primeira coisa, se é vínculo de trabalho, se não é vínculo de trabalho. Depois a gente tem que analisar a categoria profissional daquele funcionário para verificar qual é o piso. Não adianta querer pagar menos, tem que pagar o piso. E vai verificar, inclusive, todos os deveres e obrigações ali, né? Então, a gente tem que observar tudo isso. Aí depois você pega o contrato de trabalho, e eu já vi contrato de trabalho, por exemplo, nome e função. Nome, função, remuneração. Gente, espera aí. Um contrato bem feito, ele vai ter o nome, ele vai ter o número da carteira de trabalho, o nome da mãe, o PIS. Ele vai ter todas as informações do funcionário, porque esse funcionário pode desaparecer. E aí, como é que você faz? Você não tem todas as informações dele. Então, tem que colocar ali todas as informações. Aí depois você vai verificar, dentro da dinâmica da empresa, o que é que esse funcionário vai efetivamente fazer dentro da empresa. Vamos dar um mercadinho. Funcionário, ele vai cortar frios, ele vai repor material na prateleira, ele vai fazer o caixa da empresa ou não? Né? E se ele for caixa, ele vai ter que fazer a reposição dos produtos que estão ali no caixa, né? Cigarro, bala, né? Tudo isso, as funções têm que ser pormenorizadas. E também já vi, por exemplo, supermercado que coloca lá dentro das funções típicas do funcionário, desde o que ele faz quando ele entra, né, no funcionário que está lá na frente, até aquele que está lá atrás, né, nos bastidores. Isso também não é contrato para ninguém ver, é só para inglês. Porque um funcionário ele não vai fazer tudo.
Ele vai ter as funções dele. E ele vai fazer vai ter essas funções do início até o fim do contrato de trabalho ou quando ele for promovido. Então, essas funções pormenorizadas têm que estar ali. Porque também no contrato de trabalho nós vamos ter as regras disciplinares. Vamos pensar no caso de um supermercado mesmo e que o funcionário é repositor de mercadoria. E ele está lá repondo uma mercadoria e ele não observa o prazo de validade dessa mercadoria. Aí o consumidor vai lá, pega essa mercadoria, um molho de tomate, sei lá, faz uma comida para ele, passa mal, vai lá, denuncia esse supermercado no Procon. Imagina a multa que vem e todos os problemas de indenização, né, que esse supermercado pode ter que pagar, porque a legislação consumerista também é muito protetiva. Veja bem, esse funcionário ele pode ser responsabilizado por isso? Lógico que pode. Ele pode ser demitido por justa causa, ele pode ter que pagar o prejuízo da empresa. Porém, a empresa tem que estar organizada. Para descontar do salário dele o que ele causou de prejuízo para a empresa, primeiro, tinha que ter lá no contrato de trabalho, lá atrás, que ele autorizava o desconto em folha de pagamento de várias circunstâncias, uma delas, né, pensão alimentícia, e várias outras questões, e também se ele causar prejuízo à empresa. Mas já tem que estar lá no contrato de trabalho, tem que estar lá escritinho a autorização dele. Tá, então eu posso descontar dele, mesmo que seja parceladamente, um percentual do salário dele para pagamento desse prejuízo que ele causou à empresa. Ok. Mas a empresa tem como provar que era ele que estava naquele dia, naquele horário, naquele balcão fazendo a reposição de produtos? Como que a empresa vai provar isso? Ela tem uma ficha, um cronograma, ela tem, né, fiscalização? Ela é organizada? Então, se a empresa não tem, ela não pode puni-lo porque ela não vai ter certeza, porque não ficou documentado. Se a empresa tem tudo isso e tem regras disciplinares já escritas, seja no regulamento interno, seja no próprio contrato de trabalho, vai poder sim aí descontar do salário dele e puni-lo, inclusive com justa causa. Então, além do contrato, é interessante ter um regulamento interno e um código de conduta. Sim, muito importante. Veja bem, a empresa que tem um código de conduta, que é um regramento de convivência, né? Ali, que abarca desde o funcionário mais humilde até a diretoria, ela vai agregar valor aos seus produtos e serviços, principalmente quando ela quiser contratar com outras empresas que exigem esse tipo de postura. Uma multinacional, ou empresas que já existem, um poder público, licitação. Então, ela tendo um código de conduta, ela, em tese, né, que esteja ali de acordo com a missão, valores, né, e visão da empresa, com, vamos dizer assim, os valores éticos da empresa, e que tenha fiscalização, né? Porque não adianta ter código de conduta, não ser fiscalizado, não ter treinamento, vira letra morta, né? Mas ela vai agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, diante de outros contratos, o segmento que atua, vai ter, vamos dizer assim, mais moral, né? Vamos traduzir dessa forma. E o regulamento interno, por sua vez, ele, olha para você ver a importância do regulamento interno, porque ele traz orientações para os funcionários. Vamos pegar uma empresa de transporte, né, de fretamento. E em caso de colisão com veículos de terceiros, no regulamento interno já está descrito que tem que imediatamente chamar ali o gerente de tráfego. E que tem que tirar fotografias. E que tem que fazer boletim de ocorrência. Então, tudo isso já está ali escrito. Vamos dizer que seja um alagamento. No regulamento interno,
a recomendação, a orientação é não atravessar ruas alagadas. Se o motorista atravessa a rua alagada, mesmo assim, causa um prejuízo de 50 mil reais para a empresa, porque acabou trazendo ali, né, um prejuízo imenso com a perda do ônibus, que é tudo muito caro, ele pode ser demitido por justa causa. Agora, no regulamento interno, talvez também tenha que colocar a questão da sindicância interna. Vamos voltar aqui para o caso do acidente de trânsito, caso de colisão. Havendo procedimento de como elaborar uma sindicância interna, já no regulamento interno, o RH e todo o pessoal que trabalha com isso, com a fiscalização, vai fazer tudo certinho. Vai fazer o termo de abertura, né, a ata de abertura da sindicância, vai, vamos dizer assim, ouvir testemunhas que estavam no local. O gerente de tráfego, ele foi até o local, imediatamente ele já sabia o que fazer, ele já estava ali verificando, por exemplo, quais eram as testemunhas, já pegou nome, endereço, telefone, depois a empresa chama, ela vai colher o depoimento dessas testemunhas, vai pegar a declaração do próprio motorista para ver o que é que ele estava pensando naquele momento, por que aquilo aconteceu, vai buscar um parecer da polícia, né, seja da Polícia Civil, seja da Polícia de Trânsito, ou da Secretaria de Trânsito Municipal, Estadual, Federal, para dar um parecer sobre aquele acidente. Aí ficou detectado que houve realmente dolo do motorista, ele teve a intenção de prejudicar a empresa. No parecer final, vai estar ali como definição, né, que ele tem que ser demitido por justa causa. Aí ele vai na Justiça do Trabalho, o empregador tem toda essa documentação para apresentar e justificar essa demissão por justa causa. Entendeu? Tudo isso tem que estar dentro do regulamento interno. Então, o regulamento interno é como se fosse um mapa de direitos e deveres de como os funcionários devem se comportar, cada um na sua função. Lembra que lá no contrato de trabalho eu falei sobre a especificação de cada função? Primeiro, que o clima de trabalho vai ficar melhor, porque ninguém vai ficar achando que está fazendo serviço do outro. Não, quando eu fui contratado, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Segundo, que já vai estar delimitado e orientado o que é que tem que ser feito. Então, você junta o contrato de trabalho, está aqui, junta com o regulamento interno, está aqui. Junta os dois, você tem um ambiente de trabalho muito mais harmônico. As pessoas já sabem como elas devem proceder em todas as circunstâncias. Porque o advogado consultivo é engraçado, porque ele só pensa em desgraça, né? É a nossa obrigação. Claro, tem que antever tudo, né? É a nossa obrigação. A gente tenta evitar ao máximo a judicialização das questões. Então, a gente sempre tem que pensar no pior e antever, prever e já encontrar uma solução antecipada. Inclusive, Virgínia, você está falando aqui, eu estou pensando. Eu sempre oriento quando algum cliente meu faz business coaching, né, que é para negócios, se ele for estabelecer uma parceria ou se ele for estabelecer uma sociedade, que ele coloque nesse contrato de sociedade as atividades que cada um dos sócios vai exercer, para que não haja mal entendido depois. Isso é essencial, isso é muito importante, porque um dos grandes problemas do ambiente de trabalho é um achar que está fazendo o serviço do coleguinha, não é? Sim. E acontece aí, tanto como... Aí ninguém quer fazer nada. Tanto como empregado, né? Como empregador e quanto como sócio. Sim. Né? É a tal da expectativa, né? Entre o que eu falo que eu vou fazer e o que o outro acha que eu vou fazer, tem a expectativa. Né? No meu contrato com os meus clientes, eu sempre determino, especifico tudo. Qual vai ser todas as atividades que são da minha responsabilidade e as atividades que são da responsabilidade dele, para que não haja falsa expectativa.
E eu acho isso é feito. É assim mesmo. super importante. Porque todo contrato vai ter ali as partes, o objeto, o preço, né? As cláusulas especiais, né? Então, tudo tem que estar. Agora, se num contrato, por exemplo, entre a Ângela, né, e o seu contratante, ele está contratando você, tem tudo isso, por que num contrato de trabalho, com vínculo, né, de trabalho, não vai ter? Tem que ter também. Muito importante. Virgínia, falando em contrato de trabalho, você falou aí de transportadoras, né? Eu sei que é uma das suas especialidades, né? A prestação de serviço para transportadoras também, né? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Como que as transportadoras podem fazer economia na folha de pagamento? Olha, você sabe que o transporte rodoviário, Ângela, ele é responsável por mais de 60% do transporte de cargas do país. É muito relevante. Mas, em contraprestação, é responsável por quase 10% de todas as ações trabalhistas, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, no Brasil. Imagina, Muita quase coisa. 10% de todas as ações trabalhistas do Brasil. E nós temos alguns regramentos que são específicos para transportes. Mesmo na CLT, nós temos uma lei de 2015 que alterou alguns artigos da CLT e que trouxe ali a questão da hora de espera. A hora de espera, como a gente sabe, acho que quem trabalha com transporte vai saber, a hora de espera ela é paga 30% após as 8 horas normais de trabalho. Ela, se for hora de espera, que acontece em algumas circunstâncias, ela é paga a 30% do valor da hora normal. E hora vazia, sem reflexo das verbas trabalhistas. Então, isso traz um absurdo de economia para a folha de pagamento das transportadoras. Muitas vezes, a transportadora ela está pagando aquela hora de espera como hora extra. Ela está pagando 150% do valor da hora, com reflexo em todas as verbas trabalhistas. Quando, na verdade, deveria pagar só 30% sem reflexo nas horas trabalhistas, como hora vazia. E, muitas vezes, a transportadora até sabe que existe isso, implanta, mas implanta de forma errada. E aí, depois, a Justiça do Trabalho vem, descaracteriza, e ele vai ter que pagar 2 vezes. Ele pagou 30% da hora vazia, e depois ele vai ter que pagar como 150% de hora cheia, porque não implantou corretamente. Então, a gente sabe, administrar realmente uma transportadora é um grande desafio, né? Mas, quando a gente implanta corretamente a hora de espera, né? Que existem algumas ferramentas para a gente estar implantando corretamente, que tem tudo certo, né? Existe também a questão da compensação, né? Da hora, por exemplo, a utilização de banco de horas, e a questão aí do próprio treinamento, né? E o sistema de premiação também é muito legal. Eu gosto muito de investir nisso, porque o motorista ele não sabe quanto custa o pneu de um caminhão. Não sabe, não dói no bolso dele. Então, se ele pegar uma guia e estourar o pneu, não vai sair do bolso dele. O máximo que pode acontecer ali é uma punição disciplinar, por exemplo. Mas ainda vai ter que provar e tudo mais. Então, quando você instaura um sistema de premiação, onde, por exemplo, o motorista vai cuidar melhor do seu carro, né? Como eles chamam os ônibus, ou cuidar melhor do seu caminhão, né? Vai ganhar X a mais esse mês, você instaura uma competição saudável, positiva. E isso traz muita economia para a empresa. Então, um sistema de premiação bem instaurado, né? Não pode ser também feito de qualquer forma. A perfeita, realmente, implementação da hora de espera, também é muito legal. A compensação, né, de jornada é muito interessante. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode estar implantando para as transportadoras, onde elas farão
Muita, mas não é pouca, é muita economia na folha de pagamento. Agora, uma das coisas também que causa muito problema para as transportadoras são as multas. Então, as multas de trânsito, muitas vezes, elas podem sim ser descontadas do pagamento do motorista, até como punição, até para que esse fator inibitório de que ele produza mais multas para a empresa. E se for, por exemplo, uma multa onde ele está com o celular ao volante, isso ficar constatado, ele pode até, segundo a jurisprudência mais recente, ser demitido por justa causa. Mas daí não pode ter perdão tácito, né, Ângela? Sim. Porque toda. Ô, Virginia, quais são os outros segmentos, além de transportadoras, que tem essa hora de espera, essa hora vazia? É Não, hora vazia? para transportadodoras. Só para transportadoras? Específico para transportadoras, para o segmento de transporte. Entendeu? Ah, certo. Porque é o que eu falo para você. Às vezes, olha, nós temos assim, de 100% dos advogados que atuam na área trabalhista, vamos pegar 100%. 80% fazem reclamante e reclamado. Isso é vamos dizer assim, uma estatística que é muito, vamos dizer assim, é bem relevante, que está aí para quem quiser ver. Desses 20% que sobraram, 1% trabalha em segmentos especializados. Esses 20% que só trabalham com empresa, né? Só fazem empresa, defesa de empresas, né? Trabalhista e empresarial, 1% apenas se especializam em algum segmento de mercado. E isso é muito relevante porque cada segmento tem a sua normatividade própria. Por exemplo, se a gente falar em convenção da categoria profissional, né? Estou nem falando de acordo coletivo, não estou falando de convenção. A convenção, às vezes, aqui para Taubaté é um, para Guarulhos é outra. Então, você tem que observar se a empresa está em conformidade, não somente com a Constituição Federal, com os princípios básicos trabalhistas, com as regras básicas e direitos básicos dos trabalhadores, mas também você tem que verificar se está em conformidade com as leis regionais, as normas regionais, vamos dizer assim. E além de estar em conformidade com as normas regionais, se estão em conformidade com a jurisprudência mais recente sobre aquele assunto, com as normas específicas sobre aquele assunto. Por exemplo, um hospital vai ter normas específicas para ambientes hospitalares. Transportadoras têm normas específicas para esse ambiente da atividade de transporte. Então, entendi. Você tem que saber tudo isso e saber como administrar tudo. E, com segurança jurídica, levar ao seu cliente o melhor que ele puder fazer com economia. E dá para fazer economia com segurança jurídica. Dá para evitar a judicialização de problemas. Dá para evitar ações trabalhistas. Dá para evitar passivo trabalhista. Muito interessante. Tem que investir em consultoria estratégica preventiva. Esse é o pulo do gato para o novo normal. Virginia, falando em novo normal, a gente, né, você está junto comigo aí no livro Mulheres do Brasil, sim, que a gente vai lançar no final, no próximo semestre. Eu estou até aqui com a minha canequinha, ó, do Mulheres do Brasil, né? Eu faço parte dessa história. Eu sou mulher que inspira. Muito legal. Todas nós, né? Todas as participantes do livro. E dá um spoiler aí para a gente da sua participação do livro, o que você vai falar, para que as pessoas saibam um pouquinho mais. Eu acho que as pessoas vão ter que comprar o livro. Olha, na verdade, assim, a minha história é uma história como de tantas mulheres que tiveram que superar grandes obstáculos na vida para ser quem são hoje.
o que é incrível como as pessoas nos olham, né, Ângela? E elas acham que a gente nasceu assim pronta, né? Mas não, a gente tem ali grandes desafios que tiveram que ser enfrentados e superados. E eu brinco que a mulher, hoje em dia, ela tem que ser mais corajosa do que as nossas avós, que as avós delas. Porque antigamente elas não tinham muitas opções, elas não tinham muito poder de escolha. E hoje em dia nós temos poder de escolha. E para cada escolha, cada decisão, existe um caminho novo a ser seguido. E esse caminho novo é desconhecido. E o nosso cérebro odeia tudo que é desconhecido. Por isso que todo mundo vive na zona de conforto. Porque o desconhecido realmente traz ansiedade e medo. Então, a gente tem que ser muito corajosa, sabe? A mulher, ela tem que ser uma personagem onde ela veste a roupa da coragem. E ser corajosa não é não ter medo de nada, porque isso é ser tolo, né, Ângela? Quem não tem medo de nada é tolo, porque o medo ele nos acautela, ele nos protege, né? Desde os nossos ancestrais primatas, eles já sabiam disso. Nosso cérebro está preparado para promover a nossa sobrevivência, a nossa procriação. Como? Nos protegendo. Ele tem que proteger a nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser humano. Então, ele traz para a gente o medo, que é um processo de proteção. Então, o medo ele é muito saudável. Só que o medo paralisante, aquele que está na nossa frente, porque o medo saudável é aquele que fica atrás empurrando a gente. O medo paralisante, ele fica na nossa frente. Ele fica como um totem e fala, daqui você não passa. E aí, ou você decide ficar onde você está, ou você enfrenta esse medo. Então, para mim, ser corajoso é decidir qual medo você vai enfrentar. Todo dia você vai enfrentar um medo novo. E você vai enfrentá-lo e vai superá-lo e vai conseguir, vamos dizer assim, acabar com esse problema, vai encontrar uma solução e esse desafio vai ser superado. Então, todas nós mulheres superamos desafios e enfrentamos medos todos os dias. Comigo Todos não foi nós, diferente. né? Comigo não foi diferente, né? Então, para hoje estar aqui sendo entrevistada pela Ângela Lima, né? Eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história atrás de mim. E é isso que eu conto lá no livro. A minha história pessoal, a história, os meus valores, o que eu aprendi com os meus pais, porque meu pai era muito exigente, eu sou a primeira filha de um fazendeiro. Ele me criou feito menino, exigindo de mim uma postura para ser provedora, independente, inteligente, conquistadora, né? De estar realmente ali, não me deixando de fortaleza, de empoderamento. Minha mãe era, hoje, coitadinha, está doente, mas ela sempre foi uma mulher extremamente poderosa para a época dela, né? Que sempre enfrentou tudo que foi necessário. Então, ela me trouxe isso. E quando você fala, tudo que você faz é muito perfeito. Eu sou virginiana, minha mãe é virginiana. Então, você imagina uma virginiana ensinando outra filhotinha virginiana. Tinha que ser mais do que perfeito. E depois eu aprendi que a perfeição, às vezes, é até motivo de procrastinação, que a gente não pode também ficar ali, né, vamos dizer assim, refém do perfeccionismo. Mas a gente pode trabalhar com excelência. A gente pode pegar essa energia motriz do perfeccionismo e trazer aqui para a excelência, que é fazer com carinho e com amor o melhor que você puder com aquilo que você tem naquele momento. Acho que até o Mário Sérgio Cortella fala sobre isso. Sim. E é isso que eu aplico no meu dia a dia.
Bom, eu ia te pedir para deixar uma mensagem para as mulheres, mas você já deixou, né? Sempre na frente. Não só para as mulheres, mas para os homens também. Né? Sim, mas eu acho que serve para as mulheres e para os homens. Primeiro, o desconhecido amedronta, assusta e traz ansiedade. A única ferramenta que nós temos, né, como processo de cognição para redução desse desconhecido é a tomada de decisão. Quando você decide, você acaba com o desconhecido. Então, a tomada de decisão é o processo cognitivo mais perfeito que tem para você acabar com a ansiedade, com o medo e com o desconhecido. Segundo, tomou decisão? Bola para frente, minha filha. Bola Se der frente. medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, enfrenta um medo por dia. Escolhe qual o medo que você quer enfrentar hoje, mas enfrenta. E vai. Eu vou anotar isso na minha agenda, hein? Eu já enfrento os medos intuitivamente, mas agora eu vou filosofar sobre eles antes de enfrentá-los. Tá vendo só? A sabedoria. Virgínia Machado também é filosofia, né? Eu tenho a lua em Virgem, né? Acho que eu tenho um pouquinho disso. Então é isso. Esse né? meu lado chorão é a lua em Virgem. Mas você sabe que todo mundo diz que alguns signos têm características próprias, né? Eu acredito que tem, assim. Mas como eu fui criada para enfrentar, eu sou muito combativa. Se eu não fosse advogada, eu seria advogada, porque se eu não fosse advogada, eu acho que eu morria de fome, qualquer outro segmento que eu fosse atuar. Eu sou muito combativa. E eu tive que controlar essa combatividade e trazer um pouco de mais amabilidade para o meu mundo, né? Então, eu brinco que eu tenho um monstro dentro de mim que eu uso a força dele e que eu acabo, de vez em quando eu solto ele quando é interessante, entendeu? Né? Porque, assim, para mim, se derem um murro na mesa, eu subo na mesa e sapateio, entendeu? Porque aí eu solto ele, falo, minha filha, monstro por monstro, o meu é maior, pode ter certeza. Mas eu faço de tudo para contê-lo. Então, por exemplo, a gente vai adquirindo experiência na vida e hoje eu sou uma pacificadora. Eu sou uma conciliadora. Eu utilizo, né, a energia dessa combatividade para pacificar. Olha que legal. Mas isso só o autoconhecimento nos traz, só a experiência de vida nos traz. Maturidade. Né? Maturidade emocional traz isso. Então, hoje eu me sinto, lógico, que uma profissional muito mais completa, porque eu entendi que, como advogada, além da combatividade, que é natural, pode ser uma combatividade delicada, pode ser uma combatividade no sentido de fechar acordos, fechar contratos, mostrar a que vim, levar segurança para o meu cliente. Porque o meu cliente tem que saber que eu sou uma leoa, e sou mesmo, e sou uma coruja. Porque hoje eu utilizo a força da leoa com a sabedoria da coruja. Mas isso só depois dos 50, infelizmente. Como diz, se eu pudesse voltar no tempo. Hoje eu seria. Mas isso é o que temos para hoje, né? Que ótimo, que a nossa personalidade ela vai se moldando, né? E conforme nós vamos ficando mais maduras. Por isso a importância da contratação dos 40 a mais, dos 50 a mais na indústria. Porque tem que pesar a impetuosidade do jovem, né, com a maturidade das pessoas mais velhas. E assim a gente tem um equilíbrio na empresa. Virgínia, a gente já está em 1h10 falando aqui, nossa, é uma delícia. Nem percebi. Eu quero Olha, quem esteve conosco até agora, quem assistiu a palestra ou vai assistir ainda, eu quero pedir o favor, se você assistir a palestra até esse momento, né, que nós estamos aqui finalizando, que compartilhe a nossa palestra nas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de assistir também, conhecer um pouquinho da Virgínia Machado, que eu adoro,
né? Eu sou sua fã número um e eu Mas quero te agradecer. muito obrigada, Ângela. Foi uma honra para mim, né, ser entrevistada por você. Uma oportunidade ímpar de poder transmitir um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área para os empresários, para os gestores de RH. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que surjam, né, sobre os assuntos que nós conversamos e sobre outros tantos. O que eu puder ajudar, principalmente nessa época de Covid, de caos financeiro e econômico. Nós temos que prezar pelos nossos empresários, pela saúde, inclusive mental dos nossos empresários, né? E não só pela saúde financeira das empresas, mas levar soluções, porque problema eles já têm demais. Então, eu gosto muito da advocacia preventiva, porque ela leva soluções, ela antecipa problemas. E é um investimento que depois ele acaba se traduzindo em um ganho, às vezes, 1000% maior, entendeu? Do que aquilo que se investiu em advocacia preventiva. E é isso que a gente gosta, eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver o meu cliente tendo sucesso, porque o sucesso dele é o meu sucesso. Eu sei que ele conseguiu aquela economia, ele conseguiu ter sucesso na prevenção de problemas, porque eu estava ali. Eu, doutora Leila e doutor Gustavo. Então, Sim. somos um trio aqui à disposição de quem precisar, viu? Manda um abraço para a doutora Leila e para o doutor Gustavo. Obrigada, será dado. Eu agradeço de novo, muito obrigado. Né? Compartilhem o nosso vídeo, porque foi sensacional. Aprendi muito hoje, Virgínia. Obrigado. Obrigada, viu, Ângela? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Gratidão. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.